Bom dia, boa tarde, boa noite. Dando prosseguimento às nossas aulas remotas, hoje nós iremos começar com as propriedades de potência, né? São várias propriedades que são muito importantes. Geralmente as propriedades surgem para facilitar o nosso cálculo, para esse cálculo não ser muito grande, para não ser muito estendido. Então as propriedades elas surgem para estar facilitando, digamos assim, a nossa vida na situação de resolução. Na aula de hoje nós iremos ver três propriedades. Essas três propriedades são elas: multiplicação de potência de mesma base, né? Em alguns livros está o termo produto, também, que é a mesma coisa, produto e multiplicação são iguais, são sinônimos. Divisão de potência de mesma base também, em alguns livros você pode encontrar como se fosse quociente, que quociente e divisão também é a mesma coisa, né? E na nossa aula, a terceira propriedade, que seria a potência de potência. Então, hoje, nessa aula, nós iremos estar vendo essas três propriedadezinhas, tá? E na próxima aula, nós estaremos vendo as demais. A nossa primeira propriedade que estaremos trabalhando é a multiplicação de potência, cujo as bases elas vão ser iguais, tá? Nosso primeiro exemplo é esse bem aqui, ó. Eu tenho 4 elevado a 5, e aqui eu tenho 4 elevado a 2 ou ao quadrado. Lembra lá da nossa última aula? E entre as duas potências que têm a mesma base, que é o 4, eu tenho uma operaçãozinha de multiplicação. Então, eu estou diante de uma multiplicação de potências cujo bases, elas são o quê? Elas são iguais. Se eu fosse resolver da forma tradicional, da forma normal, olha como é que ficaria. Está aqui o nosso exemplo. Então, vamos lá fazer a resolução. 4 elevado a 5. Quantas vezes eu vou ter que repetir isso aqui? 5 vezes. Então, ficaria assim, ó. Opa, desculpa. Eu acabei me equivocando. 2, 3, 4, 5. Certo? Vezes, tá? Vezes. Quantas vezes eu vou ter que repetir a base aqui? 2 vezes. 2. Então, quantas vezes eu tenho aqui o 7? Aliás, o 4. Eu tenho 7 vezes. Então, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, eu reescrevendo aqui, isso ficaria, o número que se repete, lembra lá da nossa última aula? Vai ser a base. E quantas vezes ele se repete, vai ser o meu expoente, né? Isso. Já com a aplicação da propriedade, olha como é que nós vamos fazer. Repetiremos a base que é igual somente uma vez. Então, não importa se aparecer 2, 3, 4, 5, 10 vezes a base igual. Eu só irei repetir quantas vezes? Somente uma vez. E o que nós vamos fazer com os expoentes? Nós vamos somar esses expoentes. Então, observe aqui o exemplo. Esse exemplo que eu dei, quem são as bases iguais? O 4. Eu vou repetir somente uma vez o 4 aqui, certo? E eu vou fazer o que com meus expoentes? Eu vou somar. Então, quem é o expoente da primeira? O expoente da primeira é 5. Mais, porque eu vou somar quanto? Mais o expoente da segunda, que é o 2. Então, repito mais uma vez aqui a base, não pode esquecer dela, tá? O expoente ele sempre tem que ficar em cima da base. E eu somo aqui em cima. 5 mais 2 vai dar 7, né? Então, olha a diferença desse para esse. Então, isso irá nos poupar muito trabalho, muito tempo, tá? Porque imagina que aqui fosse um exemplo, fosse um expoente 20 e aqui um 30. Eu ia ter que repetir esse 4 20 vezes e depois esse outro 4 30 vezes. Então, ia ocupar muito espaço do meu material. E assim não, eu aplicando a propriedade ia ser bem direta, né? Então, dessa forma que nós estaremos aplicando a propriedade de multiplicação de potências onde as bases são iguais. Agora nós iremos fazer a resolução desses três pequenos exemplos aplicando a propriedade. Então vamos lá. Nesse primeiro exemplo, a base que nós temos igual é quem? É o 15, né? E diante dela nós temos uma multiplicação. Então estamos diante da propriedade que dá para aplicar, de multiplicações de potências cujas bases são iguais. Então vamos lá fazer a aplicação. O que nós temos que fazer primeiro? Repetir a base igual. Quem é minha base igual aqui? É o 15, né? Quem são meus expoentes que eu irei somar? Do primeiro é o 2, mais da segunda potência quem é? É o 12.
Mais uma vez, para se ter o expoente, é necessário ter a base. Então, coloca a base e bora fazer essa pequena soma aqui, ó, dos dois expoentes. 2 mais 12 vai dar 14, né? Muito bem. Vou fazer... Eu sei que vocês vão pedir para fazer esse daqui, né? Então, eu vou fazer logo porque tem 3, é diferente. Eu não sei, aquela coisa toda, mas não é difícil. Bora lá, ó. Falei para vocês que independente de quantas bases apareçam, eu só irei repetir quantas vezes, ó. Somente uma vez, né? Então, coloco o 3 aqui e me atento ao número dos expoentes. Quem é o primeiro? 2. Mais quem é o segundo? 3. Mais quem é o terceiro? Novamente, 2. Para se ter o resultado do expoente, eu tenho que ter a minha base. Lembra lá, não pode esquecer da base. Então, somando aqui esses 3 expoentes, ó, 2 mais 3, 5. Com mais 2 vai dar 7, né? Esse aqui do meio eu vou deixar de dever para vocês. A nossa segunda propriedade é a divisão de potência de mesma base, né? Então, vou pegar os mesmos valores do exemplo anterior, só que agora, entre as potências, nós vamos ter o quê? Um sinal de divisão, né? Então, vou mostrar como é que nós faríamos pelo método normal, sem aplicação da propriedade. Tá aqui o nosso exemplo, né? Então, aqui o sinalzinho de divisão. Então, quantas vezes eu vou repetir a primeira? 5 vezes, né? Então, bora lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, certo? Quantas vezes eu vou repetir a segunda, ó? 2 vezes, né? Então, como é uma divisão, na hora de resolver eu vou trabalhar como se fosse uma fração, porque toda divisão ela é uma fração. Então, irei colocar bem aqui, ó. 1, 2. Agora, como eu tenho uma fração e todos os valores do numerador e do denominador estão multiplicando, eu posso utilizar a técnica do cancelamento. Então, o que seria a técnica do cancelamento? Cortar quem é igual. Esse com esse e esse com esse. Sobrou quem, ó? O número 4, né? Quantas vezes? 1, 2 e 3 vezes. Então, assim que ficaria, e daí que eu iria fazer o cálculo da minha potência, né? Isso sem aplicação da propriedade, beleza? Já na propriedade, aplicando, olha como é que a gente faz. Ó. A mesma situação. Repetimos somente uma vez, né? E fazemos o que com os expoentes? Ó? Fazemos a subtração. Então, observe aqui, ó. Quem são as bases iguais? O 4, repetir somente uma vez. E os expoentes, ó. 5 da primeira e 2 da segunda. 5 menos 2 vai dar quanto? Vai dar 3. Então, ficando igualmente o mesmo valor. Só que, mais uma vez, imagina se isso aqui fosse um número grande, se fosse um 100, se fosse um 200, um 50, um 40. Então, ia ocupar muito espaço, ia dificultar muito o cálculo. Então, a propriedade veio justamente para estar facilitando esse cálculo. Aqui embaixo nós temos um pequeno exemplo, né? Na outra página nós temos mais 2, mas nós vamos fazer só esse e deixar os outros 2 com vocês, ok? Temos duas potências. Quem é a base que é igual? 5 e o 5. Lembrando que todas essas propriedades, nessas duas que eu já mencionei, só podem ser aplicadas se as bases forem iguais. Se não for igual, não pode. Então, minha base é igual e diante delas eu estou o quê? Com sinal de divisão. Então, como é que nós iremos resolver? Repete uma vez a base, né? Que é o 5. Daí eu vou repetir meus expoentes. Quem é o primeiro expoente? Ó? 22. Quando a propriedade é de divisão, o que a gente faz? Ó? A gente subtrai. Então, vai ser 22 menos quem? Menos o 10. Ok? Então, não esquece da base, que é o 5. Tenho R$22. Gastei R$10. Me sobrou quanto? Me sobrou 12, né? Então, acabamos de fazer a aplicação da propriedade de divisão de potência de mesma base. Bem aqui, ó, nós temos mais 2, exemplozinho, só que esses dois eu vou deixar com vocês, ok? A nossa terceira e última potência da aula de hoje, ela se chama potência de potência. Por quê? Porque eu vou ter uma potência, né? Um exemplo aqui nesse nosso primeiro exemplo, que é 5 elevado ao quadrado. Só que esse 5 elevado ao quadrado também está elevado a outro expoente. Então, é por isso que ela é denominada potência de potência, tá? No material, ela ficou dessa forma.
é que no Word eu não consegui colocar ela de uma forma como seria mais viável. Seria a separação para a gente poder enxergar as duas potências, que essa seria a primeira base desse expoente, que seria essa potência elevado a esse outro expoente. Então, por isso que o nome é potência de potência. Então, como eu utilizei o Word para fazer a edição do material, lá eu não... Aliás, consegui, mas não ficou muito legal. Então, eu preferi colocar dessa forma, tá? Então, se nós fôssemos resolver essa potência de forma normal, sem aplicação da propriedade, olha como é que ficaria. Então, tenho essa, que seria a minha base desse expoente. Então, vou repetir quantas vezes? 3 vezes. Então, ficaria 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, tá? E agora, resolvendo isso aqui, quantas vezes eu vou ter que repetir o 5? De cada uma delas, 2 vezes. Então, ficaria dessa primeira aqui, 1, 2 vezes do segundo, 1, 2 vezes do terceiro, 1, 2, né? Então, se eu fosse reestruturar isso, quantas vezes o 5 apareceu? O 5, ele apareceu 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, daí que eu iria fazer o cálculo da minha potência. Se não fosse dessa forma, se fosse aplicando a propriedade de multiplicação, olha como é que ficaria. Repetiremos a nossa base, né? Somente uma vez, até porque só tem uma vez mesmo dela. E fazemos o que agora? A multiplicação dos valores dos seus expoentes. Então, como consta aqui embaixo, a minha base é quem? O 5. Repetir a minha base aqui. E vou multiplicar os dois expoentes. Quem são os dois expoentes? O primeiro é o 2 vezes quem? O 3. Então, repito a base mais uma vez e faço. 2 vezes 3 dá 6. O mesmo valorzinho, tá? Da que nós fizemos anteriormente. Mas olha a diferença de tamanho dessa daqui para essa daqui, né? E isso porque são dois valores pequenos. Imagine se fosse um 10, um 15 e assim por diante. Então, a propriedade surgiu justamente para facilitar esse nosso cálculo, né? Temos mais 3 exemplos bem aqui. Eu irei fazer apenas um deles, tá? E vocês irão fazer os demais. Vamos lá. Eu vou fazer aqui o primeiro. Eu tenho 7 elevado a 4. E esse 7 elevado a 4 está sendo elevado a quanto? A 5, né? Então, estou diante da potência de potência. Como é que eu resolvo? Vou repetir o 7, né? Que é a minha base. E multiplicar meus dois expoentes. Quem são os expoentes? O primeiro, 4, vezes o segundo, que é 5. Tá? Igual, vou repetir a minha base, que é o 7. E vou multiplicar meus dois expoentes. 4 vezes 5 vai dar 20. Pronto. Acabei de aplicar a minha propriedade, né? Então, dessa mesma forma, vocês irão fazer nesses outros dois exemplos. Vão repetir a base e multiplicar os dois expoentes, ok? Após apresentar as 3 propriedades, um exercício bem simples, bem prático mesmo de fixação das nossas propriedades. Então, nós vamos ter a primeira questão. A primeira questão é só referente à primeira propriedade, que a primeira propriedade é qual? Multiplicação de potência de mesma base. Lembra lá como se resolve? Você vai repetir a base igual e fazer o que com os expoentes? Tá? Na dúvida, só voltar um pouquinho no vídeo que você vai ver como é que faz. A segunda questão é referente à nossa segunda propriedade, divisão de potência de mesma base. Também segue a mesma logística, né? Mesmo jeitinho. Repete a base que é igual e faz o que com os nossos expoentes? Só voltar um pouquinho o vídeo, caso você já tenha se esquecido, e você vai resolver as demais, beleza? Nossa terceira e última questão, 3 questões bem suaves, só para aplicação mesmo da propriedade. Nós estamos diante da propriedade, potência de potência. Então, lembra lá como é que faz essa última que nós vimos. Repete a base e faz o que com os expoentes, né? Então, nada muito difícil, bem fácil. Na dúvida... Opa, tá desfocando aqui, peraí. Na dúvida, é só entrar em contato no meu privado, que eu posso estar ajudando e auxiliando vocês em caso de dúvida. Beleza? Até a próxima aula. Valeu!